E aí, galera, tudo bem? Vamos chegando aí. Vamos lá. Vamos esperar o Júnior entrar. Por que a live com o padre deu errado? Então, eu acredito que deve ser algum problema quando eu sou convidado para alguma live. Eu só posso convidar as pessoas, eu não posso ser convidado. Não sei o que está acontecendo, viu? Eu achava que era minha internet, eu não sei. Não sei se daqui a pouco é alguma questão do. Deixa eu fixar o comentário aqui do Lucas. Não sei se é uma questão da minha, do Instagram, enfim, né? O pessoal tá chegando aí. Já fixei o tema. Vamos para lá. Aí, show de bola. Ó, nós estávamos com, se eu não me engano, 115, 116 pessoas, né? Na live. Vamos esperar Vamos ver voltar se pelo menos. Mais da metade tem que Bom, ter, né, cara? vamos ver o que o pessoal vai. Quantos vão ser. São guerreiros fortes de aguentar 2 horas de live aí Não é sobre fácil, a né, cara? história. Né, tem aí que hora é agora? Deixa eu ver 11 e aqui. 8. 11 e 8. Aula de história, né? É brabo, é só pros fortes mesmo, tá louco. Cara, tem que ter persistência, mas a gente vai deixar tudo isso daí salvo 24 horas aí pra galera. E principalmente, né, para quem adquirir o aulão lá. Bom, vamos voltar com o assunto aqui. Aproveitei para pegar mais uma cerveja aqui, que tá bom ficar te escutando. Para quem não sabe, eu e o Edmilson já somos amigos aí há muitos anos já, graças a Deus. Então, se deixar, a gente faz 5, 6 lives aí, mas isso nos daria problemas com as respectivas esposas, né? Então, a gente vai Exatamente. fazer só 2 hoje. De 2 não passa. Beleza, pessoal? Fiquem tranquilos. Bom, que é o seguinte, estava falando ali da questão do Lutero, tá? E eu acho interessante nós pontuar o seguinte, né? Lutero nunca quis fazer uma nova igreja. Isso é verdade. Agora, desde o início, Lutero nunca deixou claro, ou seja, desde o ponto inicial, quais eram suas intenções. Também porque ele não sabia tanto aonde a coisa iria chegar, né? Porém, ele trouxe, vamos fazer uma analogia, assim, olha, você precisa arrumar essa gravata. A igreja está com a gravata errada, né? E daqui a pouco, quando disseram assim, né? Quando o Papa disse, olha, quem sabe podemos então arrumar a gravata, né? Aí Lutero começou, não, mas a gravata nova não combina com terno, tem que trocar o blazer, né? Ah, o Uhum. blazer novo não combina com o sapato, tem que trocar o sapato. Ou seja, por causa das tensões interiores dele, que depois nas suas biografias vão ser manifestas assim para qualquer pessoa, né, minimamente instruída. Quero mandar um alô aí para o padre Anderson, né, sua bênção, padre. Qualquer pessoa minimamente instruída consegue perceber que Lutero tinha conflitos internos gigantescos. Somado isso, né, a baixa capacidade intelectual em matérias filosóficas, teológicas, somado isso com todo o contexto histórico que tu estás falando aí para nós, você mistura tudo isso e ainda coloca um componente nacional político que eu vou querer que tu explique agora, que foi a questão da Inglaterra, e você ainda incrementa
um homem mais inteligente que foi Calvino, você tem aí, então, pronto, todos os aspectos para uma revolução, né? Então, assim, quando nós falamos de reformadores em matéria de católicos, e propriamente os termos, a terminologia de Chesterton, né? Que é o grande centro do assunto aqui, para Chesterton, os verdadeiros reformadores foram Santa Teresa, né? Foram Santo Inácio, foram São Felipe Neri, foram esses grandes santos que surgiram nessa parte. E eu não diria nem que o termo revolucionário é correto, porque Chesterton gostava da palavra revolução, né? Ele dizia que o cristianismo era uma revolução. Então, assim, para Chesterton, o protestantismo se parecia mais uma superstição mesmo, né? Ele foi percebendo isso. Então, e há fragmentos, vejam só que interessantes, assim, na forma como que Chesterton percebia o protestantismo, né? Há fragmentos muito parecidos, né, com as análises que dizem que o protestantismo é uma certa visão corânica do evangelho, ou seja, você coloca uma primazia na vontade, né? Então, se você crê porque você quer crer e você então vai tirando o centro da inteligência ou o comando da inteligência, já que a inteligência e a vontade sempre andam juntas, e você então, por causa justamente dessa filosofia deturpada, que aqui não cabe explicar tudo para você, certo? Não dá tempo, mas você mistura esses ingredientes todos, né? Você tem sim como que uma palavra de Deus, porque Deus quer. E você vê muito isso em Calvino, né? Na questão, ou seja, os homens sempre quiseram seguir normas divinas. Uhum. Sempre quiseram. Tanto é que eles aceitavam vários tipos de religião, certo? Agora, o que encantou o Chesterton foi que o homem, quando encontrou o catolicismo, não encontrou apenas verdades divinas reveladas, ou mais que isso, né, um homem encarnado, um Deus, né, encarnado no homem, mas ainda mais, encontrou a verdade, e a verdade que explica todas as coisas. Então, Chesterton achava incrível que o catolicismo explica por que, que as árvores e a natureza existem e por que, que existe a nossa alma ao mesmo tempo em que Deus assumiu uma alma humana, né? E se fez homem. Então, tudo isso, certo, vem de uma união praticamente perfeita entre a fé e a razão, a fides et ratio, né? E isso é absolutamente ausente, não só em Lutero, né, mas consequentemente, posteriormente depois. Até porque você precisa da assistência do Espírito Santo para conseguir ter essa barca sempre de pé, né? Então, basicamente, nós percebemos na visão de Chesterton sobre estes episódios de que os homens sempre querem uma novidade. O problema foi que a igreja, e essa é a crítica de Chesterton à igreja, a igreja não soube ver que ela sempre porta uma novidade e não respondeu. Ela caiu naquilo que ele chama de orgulho intelectual, que é sempre presumir que você sabe mais que o seu adversário, e às vezes você sabe mesmo. Então o Papa Leão X lá é só mais uma briga entre agostinianos e dominicanos, Uhum. até porque o que motivou o Lutero, eu me esqueci o nome do cardeal, mas eu vi uma aula do professor Fábio Florencio sobre isso. Tinha um cardeal que pregava as indulgências e que ele não fazia nada de errado, mas ele pregava com uma habilidade que arrecadava muito dinheiro. E quando ele passou pela Era o Alemanha, Tetzel, o nome esse dele. aí, quando ele passou pela Alemanha e começou a arrecadar uma quantidade enorme de dinheiro, aquilo deixou Lutero ensandecido, ou seja, uma visão materialista, né? Muito mais material. Claro que existe ali uma indignação justa. Eu não duvido, porque Lutero é um personagem tão confuso internamente que eu não duvido. Porém, você percebe que ele vira ampulheta, né? Ele pega algo e ele Uhum. vira ampulheta e já começa a levar para as questões da sexualidade, para as questões dos sacramentos, ou seja, ele faz toda essa baderna. Porém, tem um ponto-chave, né, para a reforma se tornar uma revolução na Europa inteira. E esse ponto-chave é a Inglaterra. Então, eu queria que tu explicasse aí, para nós poder depois partir para as perguntas do pessoal, né?
O que aconteceu na Inglaterra que fez todo esse furdunço aí? Bom, a Inglaterra foi um processo bem complexo, no sentido de vários acontecimentos que estavam ocorrendo, né, na época. O primeiro, a Inglaterra, ela já estava se sentindo traída por causa de não ter uma continuação dentro do processo de colonização. Ela meio que havia sido deixada de lado. Ela estava numa sociedade atrasada diante dos outros movimentos que estavam acontecendo. Um outro ponto importante da gente destacar é que a monarquia inglesa, ela já não era uma monarquia totalmente definida pelo poder do monarca, porque alguns anos antes ocorreu aquela famosa Revolução Gloriosa, aonde, Revolução Gloriosa não, Revolução das Rosas, que foi dando uma briga entre famílias dentro da Inglaterra. E a família York contra, agora não lembro a outra família lá, que vão brigar entre si, e vai causar um problema na Inglaterra. A Inglaterra estava muito instável na época, era um país atrasado, e quando Henrique VIII se torna o rei, né, da Inglaterra, ele era um cara extremamente absolutista. Ele tinha um governo totalmente absolutista, né, no sentido de que se não era seguido aquilo que ele determinava, ele acabava matando as pessoas, perseguindo, enfim, ele tinha esse problema, ele era muito absolutista. Apesar de que depois ele vai ter um grande conselheiro que vai ser São Thomas More, que vai ajudá-lo nesse meio tempo a não seguir essa linha maquiavélica da política. Mas olha aí, ó. Enfim, o que ocorre, tá? Assim, basicamente, Henrique VIII, ele acaba tendo 3 casamentos, né, que suas esposas acabam morrendo. Daí tem, alguns acreditam que é bem provável que sim, que tenha ele mesmo assassinado as próprias esposas. E quando ele vai para a 4ª esposa, não se sabe a razão, mas ele não quis matar a 3ª. Matou a 1ª, matou a 2ª, mas a 3ª ele gostava um pouquinho mais, eu acho, do que as anteriores, mas também não queria ficar com ela. Então, ele acaba pedindo ao Papa o divórcio. Eu acho que era por causa que ela era descendente da rainha Isabel. Pode ser. Essa é da casa de Castela, né? De Aragão. Pode ser. Eu não sei te confirmar essa informação. Mas, enfim, esse aqui ele não mata a Ditacuja. E ele acaba, então, pedindo isso, acreditando que ele iria ganhar, né, essa liberdade de poder ser casar novamente, por ele ser rei, porque eu sou o manda-chuva, e ele acaba recebendo um não. E isso deixa ele muito indignado, né? Ele fica enfurecido e inicia, então, todo um movimento político no qual ele não quer mais prestar obediência ao Papa. E para isso, então, ele cria, né, o anglicanismo, né, acaba formando essa religião. Ele chega, reúne todos os bispos da Igreja Católica, reúne na Inglaterra todos os bispos e diz: olha, a partir de agora vocês não obedecerão mais ao Papa, pode seguir tudo igual, tudo fica igual, porém, vocês não obedecerão mais o Papa, mas vocês obedecerão a mim. Eu serei agora o líder
supremo. Eu serei o líder desta religião. Alguém aqui é contra? 2, 3 bispos levantaram, eu sou contra. Guilhotina, né? Mata eles. Na época ainda não tinha guilhotina. Mas decapitação, enforcamento público. Matou os bispos. Depois disso, os outros ficaram com medo e acabaram aceitando essa imposição política da época. Quando vem Elizabeth I, o negócio fica ainda pior. Porque Elizabeth I une essa visão absolutista de Henrique VIII, pega os elementos... aqui alguém está dizendo que ela era filha da Rainha Isabel. Então está certo. Não era filha, hein? Acho que era neta, por aí. Não me recordo. Enfim, ele pega esse elemento absolutista de Henrique... A Elizabeth I pega esse elemento absolutista do governo de Henrique VIII, acaba pegando, tá, todo esse princípio de organização da liturgia, de formação hierárquica da Igreja Católica, porém, quem é o líder é o rei e não o Papa, até o próprio bispo de Londres, que seria o representante dos outros bispos, ele é totalmente submisso ao rei, ele não pode ter nenhuma visão contrária ao rei. E a terceira vai ser o grande problema do calvinismo com o conceito de predestinação, na qual as almas são predestinadas para determinadas coisas. E isso que Calvino fez foi a pior coisa do mundo, porque ele deu espaço para que os reis absolutistas pudessem fundamentar o seu poder. Então, o direito divino dos reis absolutistas não vem do pensamento católico, vem do protestantismo, vem do calvinismo. Tá? Porque Elizabeth I vai dizer assim, veja só, a gente é predestinado. E além disso, cobrar juros não tem pecado, a usura não é pecado. Então nós podemos praticar a usura à vontade. Isso alegrou muito já o início das estruturas bancárias. Ainda não tinha um sistema bancário como nós conhecemos hoje, mas os burgueses já estavam se estruturando nesse momento. E eles já tinham poder financeiro de poder emprestar dinheiro, porém a igreja condenava a ação de você cobrar juros de alguém que te pediu ajuda. Se a pessoa te pediu ajuda, quer dizer que ela não tem dinheiro para te ajudar, para pagar. Ela está pedindo um empréstimo para poder pagar você. E você vai cobrar juros agora a respeito disso? Então, esses elementos fizeram com que o anglicanismo se tornasse a essência da Inglaterra. Só que diferente do sistema do protestantismo na Alemanha, do luteranismo, ou do próprio calvinismo numa parte da França e também na região huguenote ali dos Países Baixos, é que não foi um processo tão politizado quanto foi na Inglaterra. A Inglaterra foi um sistema totalmente politizado. Então, a coroa começou a confiscar todas as terras da igreja. Tudo aquilo que era território da Igreja Católica agora passa a ser do Estado. Catedrais serão destruídas, patrimônios inteiros, as ordens religiosas serão expulsas e proibidas de entrar. Os jesuítas nunca entraram na Inglaterra, não conseguiam. Poucos, eu acho que tiveram acesso, mas quando entravam eram expulsos ou eram mártires. Quem não se converteu ao anglicanismo foi morto. Então, o pessoal fala de Inquisição católica. Veja, essa Inquisição aí, essa perseguição religiosa que ocorre na Inglaterra, foi milhares de vezes maior do que todos os 500 anos da história da Inquisição. Foi uma perseguição institucional, política, para acabar com o princípio de liberdade religiosa. Tanto é que
os próprios calvinistas também serão mortos. Ou seja, só pode ser anglicano. Então, quem é judeu, quem é católico, quem é calvinista, quem é puritano, quem é luterano, todo mundo, ou você vira anglicano, ou você morre. Depois até o pessoal vai, no século XVII, para as colônias americanas, né, nos Estados Unidos, na época, né, a América, porque eles queriam ter liberdade religiosa, porque eles queriam ter liberdade de culto, porque na Inglaterra o inglês que era católico, ele podia confessar a sua fé dentro da sua casa, fechado dentro de 4 paredes, dentro do seu quarto. Aí ele poderia confessar a sua fé. Publicamente, se ele confessasse, ele era morto. Então, Parecia que estava acaba... com Covid por lá, né? mais ou menos isso, né? Enfim, então isso gera um problema sem parâmetros assim, para a história mundial, porque a partir dali nós teremos já uma diferenciação entre os países da Europa, dos quais depois vão gerar até mesmo futuras guerras, né? Então esse é um princípio, esse é um primeiro ponto, tá? Esse é uma primeira questão de todo o anglicanismo, de todo o movimento anglicano da época. Eu acho que esse é um ponto essencial assim, para a gente entender por que foi tão grave, por que ocorreu isso. Enfim. Cara, olha, eu estava pensando também em matéria da Inglaterra, porque o Bullock, né, quando ele escreveu aquele livro que eu mostrei, Como Aconteceu a Reforma, ele explicou que muitos duques, condes, etc., ao redor, tanto de Henrique VIII, principalmente depois de Elizabeth, eles fizeram uma pressão absurda, eles roubaram tantas terras que alterou toda a configuração política do país, como estava explicando ali, e fizeram com que porque o que aconteceu? A forma como os bispos inicialmente eles aceitaram era sob uma prescrição, né? Desde que Henrique VIII não se manifestasse em matéria de fé. Porque eles achavam que aquilo ali seria algo passageiro, porque outros reis já tinham tentado nulidade, já tinha dado problema entre a igreja. No fundo, a Europa inteira estava pensando que não ia dar em nada, né? Na verdade, desde o século XIV já teve imposições, por exemplo, como eu comentei da questão de Henrique V na Alemanha, ele tinha sido excomungado porque ele queria ter a decisão de ordenar bispo. Então, a partir do século XV, XIV, essa questão da tentativa do domínio do poder temporal pelo poder do poder espiritual da Igreja Católica vai se dar mais forte. Então, a questão de ordenação de bispos, de controle político da Igreja, de confisco de terras, de confisco das propriedades da Igreja, isso já tinha ocorrido várias vezes. Agora, a diferença é que o Henrique VIII deixou isso de herança e Elizabeth I vai seguir nessa onda vai ampliar ainda mais, trazendo a doutrina calvinista para esse como fundamento dessa fé anglicana, né? Então eles ficam com uma estrutura de igreja católica, com um sistema no qual a hierarquia é o rei, só que a fé é calvinista. Então, meu Deus do céu, foi uma confusão Uma total. misturança. Fora que tem uma outra coisa também, cara, que tava com o negócio na ponta da língua e agora acabou de me fugir, porque eu fiquei focado em tirar a cinza aqui. Mas o Chesterton, quando ele foi para a igreja da Inglaterra, né, a igreja anglicana, existia todo aquele movimento dos anglicanos que estavam indo para a igreja católica, principalmente por causa do cardeal Newman e tal, hoje São João Newman, né? E ele foi percebendo, né, de que toda essa história ela estava justamente acontecendo no mesmo período em que a igreja queria se reformar.
internamente. Existiam homens, como o próprio Santo Inácio, como a própria Santa Teresa, né, cada um em seu aspecto, que depois foram, ou seja, quantos padres jesuítas ajudaram no Concílio de Trento, que o pessoal chama de Contra-Reforma, né? Mas, na verdade, já era um concílio que a igreja estava tentando se programar para poder realizar, né? E acabou que acelerou o processo. Mas tudo isso, para Chesterton, fez ele perceber de que, bom, se a igreja montou a Sagrada Escritura, se a igreja conservou a fé, se a igreja interpretou a Sagrada Escritura durante anos, ou seja, qual... E aqui eu não estou fazendo uma crítica a nenhuma pessoa em comum, mas a um corpo de doutrina. Qual o autor protestante que leu todas as catenas de Santo Tomás? Eu gostaria de conhecer algum, que em algum vídeo, alguma coisa, provasse que aquilo ali não é a interpretação da Sagrada Escritura, porque você não consegue ter debate sobre isso, né? Justamente porque a coisa nasce numa confusão, numa conturbação, e já no seu início, ou seja, enquanto o calvinismo estava surgindo, o presbiterianismo estava surgindo e o anglicanismo estava surgindo. O negócio já nasceu por ser uma revolução sem uma figura central, ou seja, Napoleão foi um revolucionário. De 1517, 50 anos depois, em 1567, já tinham 4 fés cristãs diferentes. Exato. Então você imagina, é uma confusão sem tamanho. E isso é muito interessante de se pensar, porque toda essa confusão faz você perceber de que o movimento ele não tinha uma direção única, ele tinha um ponto em comum: combater a hierarquia da igreja, certo? Só que geralmente os movimentos revolucionários, né, eles trazem uma figura líder, que no início Lutero acabou sendo, depois não se tornou, porque ele, né, acabou perdendo o protagonismo, apesar de toda a história. Mas você percebe, os movimentos políticos revolucionários sempre tem uma figura, né, uma pessoa que toma a frente da coisa. Então, você vê na Revolução Francesa, acontece tudo, tem o Robespierre e tal, morre na guilhotina, vem Napoleão e unifica a questão, né? Um exemplo, na Alemanha nazista vem Hitler e unifica a questão. No protestantismo você não tem isso. Depois, muitos anos depois, você tem, né, aquele documento que fala dos pontos em comum, que até disso há discordâncias internas, mas no princípio, o ponto em comum era ir contra o magistério e a tradição católica. Sendo que não surgiu com essa intenção, né? E a coisa acabou descambando para isso. Então, assim, para Chesterton era evidente que era um movimento, assim, das duas cidades, né, de Santo Agostinho. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Foi o primeiro não sérvio. Enquanto que na Espanha surgia o maior santo em obras da história da igreja, que é Santo Inácio, né? Hoje, à tarde, eu fiz uma live com o professor Clístenes e ele disse que o Santo Inácio, isso eu não me recordava, no começo da vida dele, por ser militar e querer ser o melhor, né, em tudo ser o melhor, ele queria ser o melhor santo. Ele leu a vida de São Francisco, de São Domingos, ele, não, quero fazer o melhor santo e criar a melhor companhia, né? Eu quero ser o melhor, o melhor. E, no fundo, ele conseguiu isso aí, porque ninguém fez o que ele fez. Ele chegou em todos os continentes, educou todos os continentes, e aonde os jesuítas chegavam, as escolas protestantes não proliferavam, etc. Tudo não acontecia por causa deles, né? E os debates públicos eles eram maestrais, etc, etc. Porém, enquanto Deus fazia surgir esse grande santo, né, à vista de todos, e fazia ao mesmo tempo uma grande santa como Santa Teresa, desconhecida de todos, que elogiava o Santo Inácio, foi dirigida por São Pedro de Alcântara, que era conselheiro dos reis de Espanha e Portugal, e era um franciscano. Enquanto isso, o Brasil estava sendo descoberto, estava sendo evangelizado. E teve os problemas com os calvinistas, e as questões dos holandeses, e as questões todas. Então, toda essa história acontecendo, a igreja se expandindo, né, tem todo este problema do protestantismo, e Chesterton vê nisso, sim, um movimento claro dessa luta entre as duas cidades, né, que o
o Santo Agostinho falava. Então, enquanto Lutero, Calvino, o outro suíço lá que eu nunca sei falar o nome, não vou me arriscar para não passar vergonha, e Henrique VIII diziam não serve, né? Santo Inácio falava serve, né? Em tudo amar e servir. E isso, para Chesterton, foi essencial, né? Perceber que na vida dos santos as coisas se encaixavam sempre, certo? Então, pode falar. Não, é que exatamente é isso, sabe? Se Lutero tivesse viajado a Roma antes de ter idealizado todo, antes dele ter pregado as 95 teses na Catedral de Wittenberg para chamar a atenção, ele teria pegado, ido até Roma, ele teria se deparado com São Felipe Neri, ele teria se deparado com Santo Inácio, e ele teria mudado a visão dele de igreja, porque o que faltava para Lutero era uma referência de espiritualidade. Lutero estava isolado na Alemanha, e ele acabou acreditando que ele era, de alguma forma, o salvador da verdadeira fé. Sabe? Esse foi um grande problema. Então, e o que é muito interessante é que houve crises na igreja, mas sempre, durante o momento de crise, aparece um santo que estava ali para manter aquilo que é a fé da igreja, né? Então, esse é um ponto que é interessante e que acaba passando despercebido, porque as pessoas acham que a igreja era só corrupção, só destruição, mas que nesse período, no século XVI, brotou a mais profunda espiritualidade dentro da igreja e a mais profunda evangelização. E as pessoas não fazem ideia do que é uma Santa Teresa, um São João da Cruz. Assim, se você é protestante, claro, o Chesterton, ele era muito respeitoso. A gente está sendo o máximo respeitoso aqui possível. Mas se você pegar para ler Moradas, você não encontra em lugar nenhum no mundo uma obra tão revolucionária, digamos assim, né? E tão profunda e tão assim espiritual quanto Subida ao Monte Carmelo, Noite Escura. São obras profundíssimas de verdadeiros reformadores. Então, assim, depois disso você tem uma união de tantas outras forças anticatólicas para produzir uma série de quantidades, né? E uma massa gigantesca de literatura anticatólica que fez com que a história se abafasse. Mas, por um milagre de Deus, né, Chesterton tinha um amigo historiador ferrenho, né, que era o Bullock. Né? Isso é um ponto, assim, pode ser protestante, de qualquer denominação, enfim, qualquer fé cristã, não há problema nenhum. Agora, só há uma igreja que foi fundada por Jesus Cristo. Não teve outras. Todas as outras saíram desta igreja, que foi a Igreja Católica. Isso não tem como... É historicamente inegável. E qualquer um que vai estudar a história, vai seguir os passos de Chesterton, vai perceber isto. Vai ter esta noção que todas as outras denominações, elas acabaram partindo. Tá, mas essa fé, ela saiu da onde? Qual é a raiz dela? A raiz dela é dessa aqui, que é dessa aqui, que é dessa outra. Que depois que saiu da igreja, que está lá na linha do calvinismo, ou do luteranismo, ou do anglicanismo, ou do puritanismo, do presbiterianismo, mas está dentro dessas primeiras fés cristãs que aparecem. Então, isso é importante a gente chamar a atenção, porque há um elemento essencial aí, que é a análise histórica. E não tem como você dizer que Jesus não criou uma religião, que os apóstolos não tinham igreja, porque isso nega o número enorme de documentação, de escritos, de cartas, de homilias que todos os sucessores dos apóstolos deram ao longo do tempo.
Então, o Belloc, na história do Chesterton, foi essencial. E hoje é exatamente a mesma coisa que a gente for estudar a patrística, como você falou da catena. Pega os que os primeiros padres da igreja falaram a respeito das Sagradas Escrituras. Não tem como você rebater aquilo teologicamente. Você vê E se você... padres do ano 300, 200, falando da Virgem Maria daquela forma. Bom, Chesterton se converte, eu vou falar isso lá no aulão, graças a um olhar para uma imagem da Virgem Maria. A decisão total dele, eu vou me batizar, né? Ou seja, não há como negar isso. Eu até indico para vocês aí o trabalho do professor Edmilson, que veio pela Chesterton Brasil. Agora o curso dele está fechado sobre a história da Igreja Antiga, mas assim, há documentos, meus caros. A gente aqui não está fazendo ilações, contando histórias. Há documentos históricos, factuais, verídicos, que comprovam, terminologias que comprovam, tem atas, escritos, obras, enfim, aonde estão enterrados todos os apóstolos, né? Todos estão enterrados em igrejas católicas. Enfim, você tem toda a história a seu favor, certo? Mas, enfim, não sei se quer falar mais alguma coisa antes de nós partir para as perguntas. Não tem. Então, quem quiser mandar uma pergunta, manda agora, tá? Vamos selecionar aqui 5 perguntas para ser feitas ao professor Edmilson, e eu vou responder uma só, de metida aqui. Né? A que eu achar mais interessante aqui, eu vou pegar para mim. O pessoal tá se pegando nos comentários. Tá se pegando aí nos comentários, né? Eu vou só ver a treta germinar, vou fumar o meu cachimbo aqui tranquilamente. Quarta... Eu posso... Quinta... Fala. Eu posso comentar aqui uma questão que eu acho muito importante, que eu não conheço ele, né, o Rômulo, mas ele falou uma coisa aqui que é importante a gente chamar a atenção, né? Ele comentou aqui: Jesus deixou apenas uma igreja, certo, mas ela se juntou ao Império Romano. Bom, isso é uma questão, assim, muito, muito errada a respeito da história. Por exemplo, dizer que a igreja ela é romana por causa do Império Romano, porque a sede do Império Romano era em Roma, por exemplo, já é um grande erro, porque Constantino, a única coisa que esse cara fez foi deixar de matar católico, foi deixar de matar cristão. Ele fez só isso. E o que ocorreu? A igreja, naquela época, já havia entrado na mentalidade de todas as pessoas. Por mais que elas fossem católicas ou não, elas viram o testemunho heróico daqueles primeiros cristãos de morrer pela fé. Então, quando parou-se de matar cristão e deixaram com que eles montassem suas igrejas, foi um processo muito curto de tempo que, por exemplo, a arquitetura romana se revolucionou, porque havia igreja em toda a esquina da cidade de Roma. E veja só, Constantino, ele mudou a sede do Império Romano para Milão e depois construiu uma cidade para ele, que é Constantinopla. Se esse negócio, a igreja é romana por causa de Constantino, tá? Não faz nenhum sentido. Porque Constantino vai para Constantinopla. Ele monta uma cidade para ele, que hoje os muçulmanos tomaram, em 1400 e pouco lá eles tomaram, e hoje é Istambul, tá? Que está lá na Turquia. Mas antes era Constantinopla. Então não tem, a igreja ela se vendeu ao Império Romano. A igreja começou a cristianizar o Império Romano. Foi isso. Aí, veja só, o que tinha no Império Romano? No Império Romano tinha era devastada pela imoralidade. Os jogos, quem é que acaba com os jogos de gladiadores? É a igreja. Quem é que acaba com os banhos públicos? É a moral católica. Quem acaba com todo o movimento de pedofilia que existia dentro do Império Romano? É o catolicismo. O estupro era legalizado em algumas partes do Império Romano. Quem acaba com isso? O catolicismo. Então, a igreja não se vendeu a um Império Romano. O que ocorreu foi um processo de cristianização do Império que foi interrompido pelos bárbaros. Os bárbaros, eles impediram que esse processo se consolidasse. Mas
Mas, se continuasse, o que ocorreria é que o Império Romano iria se converter em um império totalmente católico. Porque Teodósio, no ano de 382, ele já era um imperador submisso a Santo Ambrósio. Não era o bispo que era submisso ao rei, como no anglicanismo. Era o imperador que era submisso ao bispo. Então, quando Teodósio saiu matando pessoas lá de uma maneira totalmente irracional, Santo Ambrósio foi lá e mandou ele fazer penitência. E Teodósio, imperador romano, ficou vestido com roupa de saco na frente da Catedral de Milão. Você imagina isso? Tá? O imperador romano submisso a um bispo. Veja a história de Santo Agostinho. Né? Quem é que o governador lá de Hipona falava uma coisa, ninguém dava bola. Santo Agostinho falava, todo mundo seguia. Então, E quando isso aí quando todo mundo estava desesperançoso com a queda do Império Romano, Santo Agostinho avisou que todos aqueles bárbaros, né, seriam controlados graças à expansão e à capacidade evangelizadora da Igreja Católica. Então, assim, ele fala de terminologia, ele fala de Igreja Católica. Exato. Essa é a questão. Sim, entendeu? não tem esse negócio de se vender, Isso aí é a história da carochinha de historiadores protestantes que depois de Lutero, depois de Calvino, eles tiveram que fundamentar. Eles tiveram que, assim, bom, como nós vamos tentar demonstrar que a nossa fé tem um princípio apostólico? Exatamente. Dizendo que até o século III a igreja ela não era romana. E daí que aparece, é só no século XVI, só no final do século XVI, no início do século XVII, que aparece esse tipo de narrativa dizendo que a igreja, nos 300 primeiros anos, ela não era católica, ela era qualquer outra coisa, sabe-se lá o quê. Porém, a única, né, é a igreja católica, igreja apostólica, né, católica. Não é a igreja apostólica luterana, a igreja apostólica anglicana. Eles não pegaram esse apostólico, porque não estava nos apóstolos. Não tem. Isso é história, gente. Não tem como você linkar. Você pode ser protestante, não há nenhum problema nisso. É a sua posição, a sua decisão, a sua fé. Tenho amigos protestantes. Enfim, vários amigos que são protestantes, alunos e tudo mais, né, até do meu curso, mas essa questão da fundação da igreja, dos primeiros 300 anos, não tem discussão. Não, eu tava tentando prestar atenção nos comentários, mas no grupo do condomínio onde eu moro, tá tendo uma treta também, que alguém tá fazendo barulho, e daí eu acabei perdendo o foco aqui, cara. O Brasil não tem igual. Vamos ler os comentários aqui. É uma treta É que tem uns maconheiros. do coronavírus. Os caras colocaram um recadinho que não pode fumar maconha no elevador. Tá, vamos lá. Banhos públicos de volta já, diz um cara aqui. Que é? Um cara disse banhos públicos de volta já. Que barbaridade, cara. Não, mas isso não vai demorar muito, gente. Não, é só o gênero se colocar que vocês vão ver aula de sexologia dentro da... Já existe isso. Só não está tão explícito. Mas vocês vão ver as criancinhas fazendo sexo dentro da sala de aula como algo normal. Do jeito que está o negócio, a imoralidade, isso aí vai chegar. O barbarismo romano está voltando. Ó, tem uma pergunta aqui, entre as brigas aqui, teve uma pergunta. Professor, a reforma de Roma não começou em Nicolau V, que quis trazer a arte renascentista para Roma? A reforma de Roma? Sim, ela inicia com Nicolau V. Eu não lembro qual é o primeiro papa renascentista, eu acho que é. Só que Alexandre VI, ele começa a reformar as igrejas, né? Começa a reformar a cidade inteira. É um processo longo, todos eles vão construir. Mas Nicolau V, acho que é o primeiro papa renascentista, se eu não me engano, ele já inicia com esse processo já dessa visão renascentista
da arte, de toda a fé no processo de reconstrução da cidade de Roma. Só que ele vai construindo a Capela Sistina. Júlio II, por exemplo, que inicia a reconstrução da Basílica de São Pedro. São vários papas que vão fazendo várias reformas ao longo do tempo. Não foi um que fez tudo, né? A Jéssica Granja perguntou se a Cat, minha esposa, está aqui comigo. Não tá lá no quarto, não estou fumando perto dela. Fique tranquila, Jéssica, tá? E a outra coisa... Acho que ela não perguntou sobre isso, não. Não, pois é. Mas eu vou avisar ela para responder no WhatsApp se for isso. Minha esposa tem um sério problema em responder o WhatsApp. Bom, mas tem mais alguma pergunta aqui, cara? Já foram 3. Esqueceram de falar da Bíblia de Lutero. Nós falamos um pouco, sim. Tem mais alguma pergunta séria aí, pessoal, envolvendo a aula? Certo? Sem as brigas e etc. Não briguem, galera. Mais paz, amor. Não tem, né? Tem por que brigar. Foi sim, acho bom, diz a Jéssica. Era por causa disso, eu sabia, eu sei. A gente está sempre sendo fiscalizado pelas nossas esposas, não tem jeito. Olha aqui. Por que Lutero preferiu a Bíblia sem os livros que eles consideram apócrifos? O que há em relação com 79 sábios? Tem que cancelar lá. Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Bom, pessoal, só fazer esse adendo aqui enquanto o Edmilson está voltando, tá? Que não tem como nós abarcar toda a história aqui em uma aula que era para ser 1 hora e está virando 2. Beleza? Então, eu gostaria de deixar aqui só avisado que o tema é o desafio de Chesterton ao desafio na conversão de Chesterton ao catolicismo. Essa live vai ficar aqui no perfil do Edmilson, depois ela vai sair fora 24 horas. Vai ficar só disponível para quem adquiriu o aulão, tá? Que está por R$12,90, beleza? É mais barato do que... menos da metade do fumo desse cachimbo que eu estou fumando aqui, certo? R$12,90. Não vai ser só a aula do Edmilson, vai ter... Porque foi uma aula isso aqui, né? Vai ter as lives com amanhã Vitor Salles Pinheiro, quinta-feira com o Matheus Basso, que prometeu fazer a live fumando também, juntos, combinamos fazer a live com cachimbos, né? Enfim, outros professores, Leonardo Penitente, Guilherme Freire, Fábio Salgado. Se vocês acham que o Edmilson tá batendo forte, vocês ainda vão ter o Fábio Salgado, que estudou tudo de protestantismo que vocês podem imaginar, certo? Então, assim, vai ter muita coisa, certo? Porque o foco da página é a pessoa de Chesterton, certo? Então, tem mais alguma pergunta aí que vocês possam fazer? A nossa audiência aumentou, Edmilson. Começou os temas polêmicos, a nossa audiência subiu, mas nós temos pouco tempo agora, temos 10 minutinhos, acredito eu, para nós acabar. A gente não vai para a terceira live, senão vai dar problema com as esposas, certo? Então aqui, ó, vamos ver se tem uma pergunta aqui. Edmilson vai apanhar da esposa. Eu vi aqui. Deixa eu ver aqui. O André, ele fez um comentário aqui que eu acho importante a gente destacar, que isso é uma visão que os primeiros cristãos e que os apóstolos tiveram, tá? E isso está comprovado em Atos dos Apóstolos. É só a gente ler as Sagradas Escrituras que a gente vai encontrar. Vejam só, Jesus não fundou igreja. Bom, como assim Jesus não fundou igreja? Ele não escreveu nada. Bom, ele não escreveu, mas ele transmitiu de maneira oral uma doutrina totalmente diferente que o judaísmo, tá? Vejam só, quando nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele pega e diz para os apóstolos: ide e ensinai aquilo que vos preguei. E se Jesus não tivesse criado nenhuma religião, ele teria dito assim: ide e ensinai tudo aquilo que Moisés ensinou. Vamos continuar judeu. Ele não continuou judeu. Na verdade, ele até disse para os judeus, em João capítulo 8, versículo 47, se eu não me engano, 46, diz o seguinte: vós não me conheceis porque vós não sois de Deus, vós sois do diabo. Está lá na Bíblia. Não é eu que estou dizendo, tá?
Foi o Quem próprio Cristo conhecereis que a falou isso, verdade e a verdade. né? Então, veja só, é o próprio Cristo que falou isso. E depois os apóstolos vão seguir a doutrina de Cristo. O que acontece, por exemplo, em Atos capítulo 10, quando a Pedro está na casa de Cornélio, né, que Pedro disse, ainda com os princípios judeus, não, eu não posso sentar à mesa de um pagão. Jesus aparece para ele com um banquete e manda ele comer a carne de porco, manda ele comer os frutos do mar que os judeus não poderiam comer, enfim. Veja, aquilo ali era a doutrina de Cristo, que vai sendo colocada e que vai desestabilizar o judaísmo. O judaísmo nunca mais será o mesmo depois de Jesus Cristo, depois dos cristãos. Então, Jesus sim deixou uma igreja, ele deixou uma fé. Isso é muito importante a gente destacar. Acho que é isso. Sei que não faço ideia que hora é agora. 3 para meia-noite, cara. É, Bom, eu vou gravar umas aulas ainda com o pessoal do meu curso hoje. não, cara, um dia eu vou ser como o professor Edmilson Cruz, certo? Eu já tenho 2 filhos, ele tem 3, certo? Ele tem um mestrado, eu vou fazer um mestrado ainda, né? E ele fica sem dormir muitas horas. E eu preciso dormir umas 6 horinhas, pelo menos, por noite, senão eu não aguento o outro dia, tá, meus caras? Mas, enfim, se tem alguma pergunta ainda, tem mais uma pergunta, tá, que tá sobrando. Uma para ele e uma para mim aí. E a última coisa que eu também queria falar é que é o seguinte, que assim, que as coisas todas, isso o Chesterton percebeu também, tá? Dignidade da pessoa humana, né, que envolve aborto, a questão da castidade, né, estupros, como tu falou ali, etc, etc. Tudo isso foi estipulado, defendido pela igreja, né? Dignidade da mulher, a figura e a posição principal da mulher, né? Quando que você teria tanto protagonismo feminino como na igreja, como que a igreja fez? Ou seja, até a própria cultura grega, certo? Platão, Aristóteles, nós só conhecemos Platão e Aristóteles. Vamos dizer, mas foi Avicena e Averroes. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, entendeu? São João Damasceno, antes de Boécio, já estava comentando Aristóteles. Vocês não estão estudando de verdade, certo? Então, qualquer livro de história da educação vai mostrar isso para vocês. Século IV, V, tá? São João Damasceno já estava lá comentando Aristóteles, certo? Então, toda a questão, assim, todos os pilares da civilização ocidental, todos os pilares da sociedade como nós imaginamos hoje, foram fundados pela Igreja Católica. E isso, assim, vocês podem discordar, não há problema nenhum, né? Problema nenhum para quem está nos escutando e é protestante. Mas isso Chesterton aceitou, certo? Então o desafio aqui é sobre Chesterton. Talvez se um dia a página C.S. Lewis fizer um desafio sobre Lewis, vai ser focado no protestantismo, né? E no seu protagonismo. Mas aqui o protagonismo é Chesterton, certo? Então, eu preciso explicar. O outro administrador da página é protestante. E ele, por honestidade intelectual, falou, não, tem que ser feito esse trabalho, justamente porque Chesterton era católico e a gente não pode querer fazer isso. Então, eu vou transformar Avicena em católico agora, né? Não. Então, a gente precisa ter sensos de proporções, certo? Vamos ver se tem alguma pergunta. E os monges copistas que preservaram as obras? Essa eu respondo, padre. Muito obrigado pela sua audiência, padre. O senhor está desde na primeira live aí, que honra para nós. Os monges copistas foram essenciais, certo? Para a preservação de todos os conhecimentos que nós temos hoje. Por quê? Porque antes de existir imprensa e ser as coisas impressas, né, tudo era feito à mão. Então os monges copistas passavam décadas copiando. E mais, as pessoas dizem assim, essa até foi uma das críticas que eu fiz ao documentário muito bom da Brasil Paralelo, o primeiro episódio só, né, a crítica que eu fiz internamente entre nossos grupos de zap. Que foi a primeira vez que a Bíblia foi passada para uma outra língua. Não é verdade, né? Nas missões da Normandia isso já tinha sido realizado, né? E outra coisa, a Bíblia foi escrita no grego, né? Quase sua totalidade. E no hebraico. E no hebraico, claro, mas o Novo Testamento, a maioria, acho que é tudo no grego, né?
E quem Tá, traduz? o primeiro, apenas o Evangelho Mateus? de São Mateus. Isso. E daí vem aqui, ó, daí só para esclarecer uma coisa, tá? O Lutero não pegou os textos do Antigo Testamento porque estavam escritos em grego e não em hebraico, os originais. Não foi encontrado os originais em hebraico, apenas em grego. Veja, por que isso foi aplicado só ao Antigo Testamento e não foi aplicado ao Novo? Não. Tanto, E, cara, tanto, a treta é enorme. Os caras falam, tem os manuscritos de Qumran, eu fui lá, eu fui lá. Eu só não consegui entrar porque estava em zona de guerra. Lá em Jerusalém, etc. Quando tu for lá, tu também vai ver tudo isso daí. Mas, assim, o Evangelho, toda a Sagrada Escritura foi traduzida para o latim, que era a língua vulgar, a língua de todos, a Vulgata. Por isso que tem esse nome, né? Então, São Jerônimo copiou durante 3 a 5 anos numa gruta, uma grutinha pertinho de Belém, onde Jesus nasceu, em Belém, mas uma grutinha perto da gruta que Nosso Senhor nasceu, também fui lá, e ficou anos, né, traduzindo a Bíblia para a língua de todos, certo? A Sagrada Escritura. São Jerônimo, um padre da igreja, um padre católico, que deu um protagonismo às mulheres, à educação para a virgindade, educação para o celibato e muitas outras coisas. Enfim, os argumentos são extensos, mas os monges copistas preservaram todos os conhecimentos, Biblioteca de Alexandria, as escolas de Antioquia, escolas de Alexandria, enfim, tem conteúdo o suficiente e nós somos muito gratos, principalmente aos beneditinos, né, que fizeram todo esse trabalho. Mas, enfim, vamos ver se tem mais alguma pergunta, professor Edmilson. Tem muita gente perguntando se tem alguma relação com o nazismo com o o Lutero. André, São Jerônimo foi do século IV, não do século III. Sim, quarto. Eu falei 3? Não, ele falou 3 ali. Ah, não, sim. Não, é que às vezes o pessoal faz essa confusão aí. São Jerônimo foi do século V, na verdade. É Quinto, quarto para quinto, 400. né? E fez a tradução para a língua de todos, né? Porque ninguém tinha acesso a esses documentos aí, até a igreja fazer isso. Beleza? Bom, tá todo mundo brigando com o André. André, nós não estamos brigando contigo, cara. Nós estamos juntos, tá? Se tu for gremista, nós estamos mais junto contigo ainda. Torça pra nós no próximo... Só não seja flamenguista, por Só favor. não sendo flamenguista, tá bom, tá? No próximo Grenal, torça pra nós. Nem corintiano, nem corintiano. Eu gosto de corintiano, eu gosto. Corintianos unidos, né? Bom, enfim, parabéns pela live, o pessoal tá agradecendo. Eu quero agradecer ao Edmilson, meu grande amigo aí, muitos anos, foi muito bom. Vejam a página do Edmilson, procurem os cursos dele, não sei se está aberto, deixe de ser enganado, mas tem curso, tem todo o material de história da igreja, vale muito a pena seguir. Se você quiser também seguir lá o meu perfil, é Júnior Volcan, certo? Fazendo trabalhos brasileiros e também Chesterton, claro, mas na página, e principalmente amanhã, live com o professor Vitor Salles Pinheiro, tá? Bom, esse aí eu nem vou falar nada, vou só deixar ele falar, porque realmente é um cara também impressionante. Só live com gente boa que a gente vai ter nos próximos dias. Então, quero agradecer ao Edmilson, agradecer a audiência de vocês todos aqui com a gente. Já estamos na quarta-feira e conto com vocês aí para os próximos dias de live. Conto com vocês também no aulão, na próxima segunda, vai encerrar com a live com o pessoal da Formação do Imaginário. E, enfim, mandar um abraço aí para Jéssica, para Celina, para o José. Como é que é o nome da menina mesmo? Maria Isabel. Maria Isabel, isso aí. Mandar um abraço para ela também. Logo, logo vai estar entre nós. Então, deixar tuas últimas palavras aí, antes de nós sermos crucificados pelos protestantes pós-live. Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra, como eu falei no início. Agradeço o pessoal aí que aguentou até agora, aí, já quase 2 horas de live. Fiquei muito feliz pelo convite. Um abraço também para Kathleen aí, para ti, para que essa quarentena termine de uma vez também. E que Deus te abençoe, conduza tudo. O pessoal que é do meu perfil, que não conhece a página do Júnior, da Chesterton Brasil também, sigam eles. Temos 20 segundos de live aqui que ela vai cair. Acompanhem isso aí, meu irmão. lá, fiquem com Deus. Só vou terminar a live. Sigam o desafio aí
Que vai ter só live boa mesmo. Só vou acabar a live que acabou a cerveja, cansei, tá? Fiquem com Deus. Até mais, nos vemos por aí.